Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, meu nome é Márcia, eu estou aqui com o professor Antônio, já ia falar Antônio 2, horrível. Eu estou aqui com o professor Antônio e eu vou entrevistá-lo. Mas por que não Antônio 2? Antônio 2 é bom também. No fundão, só me chamam de Antônio 2. É verdade, Antônio, eu só conheci você como Antônio 2, né? Eu nunca conheci o Antônio 1. Bom, então hoje a minha primeira pergunta aqui é: essa semana no módulo 2 a gente viu várias técnicas, MATE-ML, a gente viu Sonora Mate, a gente viu ASCII-Mate. Então por que eu preciso aprender o ASCII-Mate? Por que precisa aprender ASCII-Mate? Porque aprender Sonora Mate, aprender tudo isso. Pois é, podia pensar que fosse simplesmente uma técnica adicional que você vai fazer uso, eventualmente, criatividade, né? Mas é mais que isso. É bem mais do que isso. Porque, olha só, se você pegar uma criança que vai ser trazida para dentro da escola, uma escola inclusiva. A gente sabe que o modelo inclusivo é o modelo que está vigente aqui no nosso país. Verdade. Então, a criança vem para estudar com a gente e vem fazer um curso que vai ter português, vai ter matemática, vai ter história, vai ter uma opção de coisas. Essa criança precisa interagir com o professor. Ela precisa interagir com os colegas. Porque, senão, todo o processo de inclusão não vale nada. O processo de inclusão é, essencialmente, um projeto em que você interage, né? O que está acontecendo com as crianças cegas? Algumas vieram de um colégio assim, que foi especializado em ensino, aprenderam talvez o braille, outras não, outras entraram direto na escola. E a questão da interação, ela vai ser sempre uma questão complicada. Correto. Tá certo? Você vai dizer assim, mas então o braille não vai resolver? Resolve parcialmente. O problema é que, se eu perguntar para a maioria dos coleguinhas delas, já sabe braille? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber braille. Então, a interação dessa criança com os colegas na área escrita, né, não vai existir. É claro que vai existir a interação oral. Para um cego conversar, não tem problema nenhum. Ele vai... Com certeza. Mas a gente não pode pensar que toda interação vai ser oral. Você acredita nisso, Márcia? Que precisa escrever para você aprender determinadas coisas? Particularmente, eu aprendo mais escrevendo. Bastante. Então, eu acho que todo o processo de padronização do ensino, né, a gente recebe uma programação do MEC, a gente recebe uma programação em geral, né, do mundo. São livros que diz ali o que você tem que ensinar. E esses livros, eles são copiados normalmente pelo MEC, né, o FNDE, e os alunos recebem um livro. Eventualmente, o aluno cego recebe aquele livro, ou não, ou recebe com atraso. A questão de distribuição de livros para cegos, ou recebe em braille. E aí, se ele recebe em braille e ele não sabe braille, aquele livro não vale nada. Tá certo? Agora, tem uma questão muito complicada aqui. Aos trancos e barrancos, a questão do português, da história e outras disciplinas, ela se resolve. A pessoa aprende lá na sala de recurso a usar o DOSVox, ela começa a entender, começa a escrever, né? E se ela tem a sorte de estudar numa boa escola, essa boa escola vai providenciar para esse aluno um DOSVox para utilizar. Estou falando do DOSVox como exemplo, de CNVDA, pode ser qualquer outra coisa, né? Estou dizendo DOSVox porque o DOSVox é muito democrático. Usa um computador bem bobinho, é fácil de instalar, você pode botar ele sem internet, bom, é muito fácil. Então o aluno acaba aprendendo a digitar lá os seus textos, e se ele for um garoto bem orientado, se ele tiver um bom ensino na sala de recursos, ele consegue se virar. E ele vai se virando, e vai fazendo depois o segundo grau, o ensino médio, né? Desculpa, eu sou meio velho nessas coisas. Vai fazendo o ensino médio, vai chegar na universidade, e vai se virar, e vai florescer bem. Você vê que a quantidade de alunos
com deficiência visual no ensino superior é enorme. Tá? E não era enorme. Ele passou a ser enorme a partir das facilidades de computação. Porém, a questão da matemática não. Porque a questão da matemática, ela de certa maneira, tem um rechaço desde lá do ensino fundamental. Mas assim, você é muito mais nova que eu, né? Você chegou a usar a matemática no computador lá no ensino fundamental e médio? Não, não tinha. Como é que você usava a matemática? Era na caneta, lápis né? E papel. Lápis e papel. Caneta é lápis e papel. Isso. E alguns outros recursos, como o ábaco. Você chegou a usar o ábaco? Usei bastante. Era um recurso obrigatório na minha escola. Desenho você fazia também no papel? Desenho, tudo, com transferidor, todos aquele materialzinho, né? Transferidor, régua. Pois é. Então você vê, Márcia, para o aluno que é um aluno convencional, que não tem nenhuma deficiência, está mais ou menos bem estabelecido e todo o processo é baseado na leitura utilizando lápis e papel. E texto impresso, que vem lá do FNDE, né, do Plano Nacional de Livro Didático. Você recebe aqueles livros e vai aprendendo por ali. Aluno cego, não. Por quê? Primeiramente, ele sabe braille ou não? Você acha que a maioria dos alunos sabe braille ou não sabe braille? Eu acho que a maior parte não sabe. Obviamente, né? Não sei, não tenho a mínima ideia. Não sabe. Mesmo os alunos que vêm de lugares muito, muito bons sabem braille precariamente. Engraçado, eu achava que fosse uma língua comum. Braille para português até sabem. Para textos, eles sabem. Mas você pede para um cego que tenha vindo de um colégio bom, que tenha dado um suporte bom para a questão do ensino fundamental, não sabe escrever em braille. Para matemática. Entendi. Bom, mas mesmo que ele soubesse, olha só que complicação você tem aí. Matemática não é uma coisa fácil de ser sonorizada. Se você tem, por exemplo, uma redação sobre qualquer coisa, sobre o estado do Brasil, sobre as usinas de Tucuruí, ou sobre os peixes da Amazônia, qualquer coisa que você tem que escrever uma redação, você escreve a redação utilizando sei lá que meio. Pode até fazer gravado no gravador ou no celular, né? Celular é uma coisa complicada, porque você fazer redação no celular não é fácil. Não. Tenta escrever um texto grande no celular, você vai ver que não é fácil, né? Mas no computador é fácil. Você digitar um texto, e aquele texto você vai imprimir ou vai mandar pelo correio eletrônico, sei lá, fazer alguma coisa com o texto e vai chegar lá e pronto. Agora, matemática... não, porque a matemática não é feita para você falar. Se você pegar uma fórmula dessas conhecidas que a gente faz de sacanagem, né? Menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 sobre menos 4AC sobre 2A, a fórmula de Bhaskara. Ninguém sabe, só de brincadeira, né? Porque a matemática não é feita para ser falada. A matemática, ela desde a sua infância lá, ela foi programada para ser lida devagar, com calma, né? E aí, se a pessoa cega sabe braille, ela vai lá ler aquele negócio com calma. Ela e os colegas não. O professor também não. E o professor também não sabe braille. Mas então vamos fazer um mecanismo aí de ensinar braille para todo mundo. Nesse nosso curso a gente tem um pedacinho que a gente tenta levar as pessoas até próximo do braille, mais adiante do curso. Mas, Márcia, não é a solução final. A solução final é a gente promover uma interação bacana, que a pessoa com deficiência visual ela consiga escrever e ser lida. E se você tem uma coisa escrita em tinta, que você tenha mecanismos disso ser jogado de uma maneira que ela consiga interagir. E aí, existem alguns mecanismos complicados, né, para fazer isso. Mas a gente aqui está mostrando coisa simples, coisa que pode ser utilizada no ensino fundamental. E que a partir desse beabá, a gente vai crescendo até chegar a soluções mais complicadas, que o aluno, eventualmente, quando chegar na universidade, ele pode usar ou não.
Então, na realidade, você está trazendo essas ferramentas para melhorar uma comunicação entre os que veem e os que não veem? Mais ou menos isso? Eu acho que é isso. Não só entre os que veem e que não veem, até com ele próprio. Pensa você, Marcinha, você vai estudar um texto de matemática, um assunto qualquer, né? Vamos imaginar equação do primeiro grau. Um texto que explica lá como é que faz a equação, aí depois você divide, não sei o quê. Esse texto está escrito no papel, tá certo? E você, quando estava fazendo, sei lá, o terceira série, não sei quando é que a gente aprende equação do primeiro grau. Talvez seja por aí, né? Terceira, quarta série, por aí. Não sei. Eu até conheço o BNCC, mas eu não me lembro de cabeça em que lugar isso acontece. Então você vai ler aquele texto, você recebeu o livro lá, e o professor vai ler junto com você, você vai ler junto com os colegas, e aí você vai escrever, vai fazer exercícios, aí vai ter uma equaçãozinha bem simplesinha, depois uma equaçãozinha um pouquinho mais complicada, e você vai fazendo exercício, e daqui a pouco você aquele assunto você já domina. Agora, como é que você faria isso com um aluno que não enxerga? Porque, olha só, Marcinha, ele está lá na sala. O professor pode ter uma postura muito, digamos assim, preguiçosa. Não vou ensinar para esse cara não, esse cara nunca vai usar matemática, eu vou passar ele de ano. Pode acontecer, e acontece muitas vezes. Mas, sinceramente, a matemática é coisa importante na nossa vida. Por que eu vou pegar um aluno que, só porque ele tem deficiência visual, eu não vou ensinar matemática para ele? Não, eu tenho que ensinar matemática a ele utilizando ferramentas convenientes, né? E essas ferramentas convenientes são essas que são muito simples. Muito simples não significa dizer que são automáticas. Não. Você não sai de cabeça usando, não. Você, professor, tem que estudar um pouquinho, botar o programa lá no computador, experimentar. Mas você percebe rapidamente, eu consigo fazer o aluno entender isso. Entendeu, Márcio? Eu consigo fazer com que o meu aluno aprenda esse troço, e esse troço vai ser suficiente para eu poder conversar com ele em matematiquês. Eu vou ter uma comunicação na linguagem matemática mediada pelo computador. Exato, Márcio. Exatamente isso. Mediada pelo computador. Porque eu vou escrever matemática e eu vou ser lido. O meu professor, eu sou cego, o meu professor vai ler a minha matemática e ele vai dizer assim, olha, querido, não está legal não, olha aqui, esse sinal de menos que você colocou aqui não está muito bem, porque você sabe que quando você muda de um lado para o outro da equação, o menos vira mais. Então, você estabelece uma comunicação em que o professor ele é capaz de interagir na comunicação do aluno e ele vai ensinar. É claro que vai ter uma curva aí, que é um pouco diferente da curva de aprendizado do aluno que não tem deficiência visual. Mas, sinceramente, não é uma curva muito grande, não. Imagino que não. Se você dominar o computador, essa curva vai diminuir também, né? O uso. Você está falando uma coisa importante. Dominar o computador. Sim, dominar o computador. Quer dizer, você tem que saber usar o tal do programa, tá certo? Para você poder ensinar para o seu aluno, né? E você, na medida que você conhece o programa, o que você tem que conhecer? Tem que conhecer, basicamente, um editor de texto que o cego saiba usar. Que é o Edvox. Pode ser o Edvox, ou pode ser uma outra ferramenta. Pode ser que ele tenha sido formado, por exemplo, em alguns estados da federação que não usam DOSVox. Por exemplo, São Paulo, na capital, se usa pouco DOSVox. No interior, se usa mais. Tá? Mato Grosso do Sul usa mais. Paraíba se usa muito, né? O Ceará que é o campeão. O Ceará é o campeão da matemática no Brasil. Vocês devem ter visto. Olimpíada, não sei o quê. Das Olimpíadas. Usa muito DOSVox. Tá? Fortaleza é fantástico nessa questão de evolução de crianças cegas. E crianças não cegas também na área de matemática. Então você vê, esse aluno vai aprender a usar esse ferramental. E aí ele vai interagir com o professor e vai interagir com os colegas. E os colegas, vou precisar fazer alguma coisa com os colegas? Pode fazer ou pode não fazer. Porque as crianças elas ficam meio curiosas. Quando ela vê o garoto ali digitando o troço ali, o cara ali com fone de ouvido,
o colega vai querer saber logo o que está acontecendo ali. Então, vai querer usar também, vai querer intervir. Mas, claro, se você der uma explicação, ó, usa assim, chama esse programa, tem que instalar dessa maneira, instala na tua casa só para você ver como é que é. É legal. É legal. Quanto mais pessoas conhecerem esse ferramental... E aí eu te digo o seguinte, ASCII-MAT é muito prático. É muito prático. Se você tem problemas que não são transcendentais, que não são problemas de universidade, vamos dizer, problemas que vão até o final do ensino médio, ASCII-MAT dá banho. Nossa. Dá banho. Porque você escreve muito mais rápido, né? A forma de você escrever é muito fácil de você ler com os olhos ou com os ouvidos, utilizando esse ferramental que a gente usa aqui. Você aprende aquele troço rápido, entendeu? E aí você vai usando aquilo, e aquilo ali vai produzindo boas listagens de papel, né? Olha, uma coisa interessante, não é só você produzir o papel, é você poder eventualmente trazer o texto que está gravado no papel, um livro, por exemplo, para dentro do computador. Tem ferramentas que a gente vai explicar aqui nesse curso falando sobre isso, que a gente chama de OCR, Reconhecimento Óptico de Caracteres. Tem ferramentas de OCR para ler textos de tinta, é muito comum, são muito comuns os programas, o celular faz isso. Uhum. Né? Mas existem programas que são capazes de pegar textos de matemática e traduzir as equações e trazer para dentro do computador. Agora, tem mais uma coisa só para a gente terminar, Márcia. Eu sei que eu estou enchendo a sua paciência. Não, que isso. Não, é sempre bom saber. Sabe o que é? Vou falar uma coisa para você. É que eu me empolgo. Você sabe por que eu me empolgo? Porque eu vejo que nós estamos mudando as perspectivas dessas crianças. Isso, para mim, é muito importante. Você pegar uma situação em que um aluno cego não consegue interagir, não consegue brilhar, e aí ele aprende uma série de coisinhas ali, e o professor ajuda ele, e de repente esse aluno aprende a manipular o multiplano, aprende a fazer as equações, aprende o ASCII-MAT, aprende a fazer gráficos, e a gente está cansado de ver os nossos alunos aqui trabalhando lá na Google, nos Estados Unidos. Tá? Eu falei aqui no professor Rubens Ferronato em algum momento desse curso, vários alunos dele estão agora trabalhando lá na Google. Por quê? Porque é um bom professor de matemática e ele gosta de matemática e ele sabe que computação é fundamental. Perfeito. Para que esses caras brilhem. E esses caras brilham. Aí é chato ser cego? É um pouco chato ser cego. Mas do ponto de vista de progresso, de sucesso, não tem por que a gente achar que uma pessoa cega não possa ser a melhor da turma. Não tem porquê. Entendeu, Marcinho? Porque o que é necessário, ele vai ter, que é poder escrever e ser lido. E ler o que os outros escreveram. E o resto é a cabeça dele. O resto é a possibilidade dele exprimir o seu pensamento e ser uma pessoa, claro, que vai interagir com a matemática de uma forma muito, muito efetiva. Mas, Márcia, agora eu vou te perguntar, você acredita nisso? Agora você acredita nisso? Você acredita que as pessoas usando esse tipo de ferramental, que elas vão conseguir brilhar? Ou isso é só um sonho louco? Eu vou falar para você. Eu fiquei pensando assim, por que a gente precisa aprender ASCII-MAT, HTML, né? Lidar com esse ferramental todo no computador, mas ouvindo você agora, talvez o sonho se torne realidade. Eu sou bom de convencer os outros, hein? Não, mas é sério, Márcia, é sério mesmo. A gente pode fazer pode fazer diferença, tá? Eu acho que está fazendo diferença sim, Antônio. E esse ferramental que vocês estão apresentando para a gente agora, eu acho que está fazendo a diferença. Até na cabeça da gente, a gente fica olhando e fala assim, gente, eu não imaginava que eu pudesse trabalhar com toda essa parte de equações matemáticas sem que o computador possa dar esse retorno para a gente. É isso mesmo, Márcia, é você escrever e ser lido. E você escrever e ser lido. E não é só escrever e ser lido, não, Márcia. É escrever e o que você escreve, ele é transportado para a impressora ou para a internet. Isso. Fazer essa comunicação Márcia, a pessoa olha aquele papel que está saindo naquela impressora ali.
e ela não sabe se quem escreveu foi cego ou não. Pois é isso. Porque não faz diferença. Não faz diferença. É isso que a gente tem que ver. Não faz diferença. O fato do cara ser cego, ele não ser cego, não faz diferença. Porque, é claro, se ele for um cego dedicado, estou falando cego, estou falando de baixa visão, estou falando de pessoas comuns, estou falando de todos. Tá? Afinal de contas, o que sobra é o esforço e o talento. Tá certo? Talento só não adianta. Talento sem esforço não chega a lugar nenhum. Certo. Tá. Agora, tem um terceiro ingrediente que eu tenho que... as pessoas dão pouca importância a isso. Não existe talento sem professor. O professor, ele é capaz de fazer aquele clique acontecer. O professor não acompanha a vida inteira do aluno, não. O professor faz um clique num determinado momento. E é esse clique que nós queremos que os nossos cursistas sejam capazes de transmitir para os seus alunos. Agora, não é moleza, não. Porque o professor, para ele ensinar o aluno a dar o clique tem que acontecer primeiro com ele. Ele tem que estar clicado, né? Mas eu acredito, Antônio, que pelos depoimentos que a gente tem lido do curso, parabéns, cursistas, eu acho que esse clique já está acontecendo, entendeu? Porque o retorno está sendo muito gratificante para a gente. Obrigada, gente, pelas mensagens. Márcia, olha só, deixa eu falar uma coisa. A Márcia veio aqui em casa, a minha mulher adora a Márcia, porque é uma pessoa fantástica, né? Um papo maravilhoso. E a gente resolveu bater esse papo aqui, porque a gente estava conversando. Deixa eu explicar para vocês. Nós estávamos conversando. Vamos pegar essa nossa conversa e vamos registrar. Não foi feito um planejamento, não. Nós conversamos aqui online, tá certo? Quer dizer, porque a gente tava toda vez que a gente aberto. Planeja alguma coisa, nada funciona igual. Não tem jeito. Então, gente, obrigado pela paciência de terem escutado a gente. Márcia, foi um prazer estar com você. E agora vamos trabalhar também, que agora isso aqui é só o início. Isso é só o início, gente. Aguardem.